Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, daremos início com uma oração que visa estabelecermos maior sintonia com a espiritualidade superior. Sendo assim, nós rogamos a Jesus que possa estar aqui conosco neste momento e nos auxiliar para que possamos retransmitir tudo aquilo que, através da sua misericórdia, nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Pedimos também aos espíritos benfeitores que atuam em nome do Cristo, que possam estar aqui conosco e realizar um trabalho de proteção vibracional do ambiente, dos nossos pensamentos, procurando nos auxiliar para que possamos apenas divulgar a doutrina espírita, que é consolo e instrução à luz do Evangelho de Jesus. Queremos também agradecer a Deus por mais uma oportunidade que nos dá para que possamos, então, tentar compartilhar daquilo que nos foi ofertado para o nosso próprio bem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, então, o tema de hoje dos nossos estudos será relações mediúnicas. Então, o que são essas relações? Do que se trata? Bom, basicamente, o intercâmbio que se dá de informações entre o plano espiritual e o plano material, em que os dois personagens são os espíritos desencarnados e, no plano material, o próprio encarnado em si, ou seja, um ser humano. Então, como é que se dá justamente esse intercâmbio de informações? É o que nós vamos tentar ver aqui, de uma forma bem breve, apenas uma pincelada, mas que esperamos que traga uma elucidação sobre o tema. Então, o fenômeno mediúnico não é consequência de um instante solitário do médium. É ato bilateral de conjugação de duas inteligências. É como justamente mostra a figura que trouxemos, onde nós temos então o encarnado, né, recebendo ali uma informação de um desencarnado, em que ambos estão, digamos, sintonizados, embora que temporariamente, em ambas partes da vida, né? Ou seja, um se encontrando no plano material e outro no plano espiritual. E a mediunidade, então, seria justamente essa linha comum que existe entre esses dois planos, que faz com que permita com que ambos consigam, então, se comunicar. Então, essa ligação, né, se dá nos centros de força, experimentando, então, o espírito, as sensações da vida da carne. Então, por isso que, em algumas sessões mediúnicas, chamadas de atendimento fraterno, né, espiritual, onde espíritos desencarnados que necessitem ainda sentir, né, se sentir encarnado, justamente nessas situações é permitido, nessa relação mediúnica, para que ele possa ser tratado. Por isso que a primeira parte, então, é justamente essa sensação na vida da carne que esse espírito desencarnado tem. Enquanto, né, a alma médium, ou seja, o encarnado, ele pode sentir duas sensações que oriunda do comunicante, ou seja, do espírito que está ali se comunicando. Então,
Se for um espírito elevado, moralmente, intelectualmente, ele se sentirá com uma leveza, né? Ele se sentirá muito bem. Agora, se o espírito, pelo contrário, desencarnado, for de digamos, de um grau evolutivo menor, ele sentirá o contrário. Ele se sentirá perturbado. Por quê? As informações, né, toda aquela energia que o médium sentirá será de acordo, então, com essa natureza ainda bruta desse espírito, que ainda não se depurou, né, está ainda num processo de melhoria interior. Então, nós vamos ter aí, justamente aqui no tema de hoje, essas duas possibilidades nesse intercâmbio chamado mediunidade, em que o espírito passa a sentir a sensação do que é estar encarnado, e em alguns tratamentos espirituais é utilizado, digamos, dessa ferramenta, porque seria a única forma com que esse espírito poderia se fazer ser ouvido e também ouvir instruções benéficas a ele próprio, porque como ele está tão preso na matéria, ele só consegue entender como se estivesse tendo um dos sentidos físicos, que no caso aqui seria a audição. Então, por isso então que necessita digamos, dessa forma para então ouvir até mesmo informações que no plano espiritual ele não conseguiria. E do outro lado, nós temos então para o médium, o encarnado, né, o espírito encarnado, essa dupla possibilidade de sentir então, digamos, as qualidades do espírito comunicante. Se é um espírito elevado, o médium se sente emocionado, se sente com uma energia positiva tremenda, se sente bem, se sente feliz, se sente realizado, enfim, todas as qualidades de um espírito superior é como se impregnasse até mesmo no corpo físico do médium, né? Deixando então esse rastro de sensação para o encarnado. Já se o espírito então é um espírito menos elevado, um espírito ainda num grau evolutivo moral, intelectual muito baixo, ele se sentirá toda tristeza, né, toda perturbação, enfim, que aquele espírito carrega em si. Né? Muitas vezes o médium se sente mal um pouco antes da comunicação, durante a comunicação, às vezes um pouco depois também ele mantém um pouco ainda dessa... Por isso que é necessário o quê? Fazer um estudo, né, antes de realizar atividades mediúnicas práticas, justamente para saber discernir, né, se aquela energia é própria ou é do espírito, e como fazê-lo então para não absorver aquelas energias e retê-las em si mesmo. Então, por isso que há essa importância aí também do estudo, né? Então, mas como que se opera, então? Como que se dá as relações mediúnicas? Como é que funciona como se operacionaliza esse fenômeno chamado mediunidade? Bom, aqui nós vamos trazer aqui um esboço, né? De uma forma simples, lúdica, mas é que para nós entendermos de uma forma geral. Agora, claro, nós convidamos a todos que complementem aqui a palestra com um estudo das obras básicas. Nós temos ali da codificação espírita, o livro dos médiuns, que traz ali uma informação muito mais completa sobre a questão, e outras obras também. Mas basicamente aqui, então,
A relação mediúnica se dá da seguinte forma. E aqui vamos citar, então, um dos tipos de mediunidade, que é a mais comum, né, a mais conhecida, que é a psicografia, em que o médium, ou seja, o espírito encarnado, ele escreve numa folha de papel aquilo que o espírito lhe está ditando, então. E aí, o fenômeno funciona da seguinte forma. O espírito desencarnado, lá no plano espiritual, ele tem apenas o seu perispírito, que é como se fosse uma forma que lhe dá a aparência que ele quer. Então, alguns espíritos se apresentam tal qual eles se encontravam na última encarnação, outros não, utilizam ali uma apresentação de 10 encarnações passadas, né? Então, isso vai variar muito. Mas o que esse espírito desencarnado faz? Ele expande o seu perispírito. Expandindo o seu perispírito, o médium, que é o encarnado, realiza a mesma coisa, porque embora o médium, que é o encarnado, ele esteja no plano material, ele não deixa também de ter o seu perispírito. Foi inclusive o seu perispírito que foi, então, trabalhando ali em conjunto da formação do corpo físico para que justamente moldasse aquele corpo físico de tal forma que se apresenta hoje, né, como uma pessoa. E aí, como ambos expandiram o seu perispírito, cria-se então uma zona fluídico-perispiritual comum. Ou seja, é uma zona de matéria, né? Então, porque todo fluido ele é matéria também, somente muda, digamos, talvez o tipo ali, as qualidades daquela matéria, mas não deixa de ser. Então, nós temos uma porção de matéria mais quintessenciada que provém do espírito desencarnado que se encontra no plano espiritual, e ele, então, começa a se misturar, digamos assim, né? Ele se interconecta com o fluido mais materializado que vem do perispírito do médium, ou seja, do encarnado que se encontra no plano material. E é justamente isso que possibilita, então, que o espírito consiga fazer com que a informação que ele queira transmitir chegue até o cérebro físico do médium, para que este, então, consiga, vamos dizer assim, entre aspas, né, ouvi-lo, ou seja, consiga fazer com que o encarnado compreenda a informação que está sendo enviada e, consequentemente, então, retransmita para o papel ali, fazendo as anotações, consumando, então, a forma de mediunidade, de uma relação mediúnica, via a psicografia. Então, assim, de uma forma geral, é dessa forma que se dá. E aí, nós temos aqui um quadro em que os tipos de mediunidade, algumas delas e as mais relevantes ou as mais comentadas, né, elas são separadas em dois tipos, em dois grandes grupos. Ali do lado esquerdo, nós temos o primeiro deles, que são classificadas de acordo com o seu efeito inteligente. Ou seja, são tipos de relações mediúnicas ou tipos de mediunidade em que está intrínseco um fenômeno que produz um efeito inteligente. Então, por exemplo, a própria psicografia que foi citada, ela é uma mediunidade, ou seja, ela é uma relação mediúnica de efeito inteligente. Por quê? Porque o espírito, ele transmite uma informação que provém de uma inteligência e que tem também uma consequência para os demais, também inteligente. Ou seja, outras pessoas que vão ler aquela comunicação vão poder ali se alimentar, em termos
de inteligência, né, de conhecimento, justamente daquelas palavras ali que foram escritas pelo médium e ditadas pelo espírito desencarnado. Então, ideias que ali estão contidas e que trazem luz, que podem trazer luz a muitos encarnados. Então, o efeito foi inteligente. Assim também como a relação mediúnica, por exemplo, de forma psicofônica, onde aqui nós já temos o médium não mais anotando o que o espírito lhe dita, mas sim utilizando já a própria fala daquele corpo físico, do médium. Então, o médium ali, ele fala exatamente, né, aquilo que está chegando para ele ali no cérebro físico dele, a informação que ele necessita, então, retransmitir. E assim por diante, né? E nós temos também, do outro lado aqui direito, as relações mediúnicas no seu sentido de efeitos físicos. E aí vamos ver uma delas, pelo menos, para depois entendermos a diferença de uma e outra, né, desses dois grandes grupos. Então, por exemplo, a relação mediúnica de tipológicos. O que seria ela? Bom, basicamente, quando se ouve no ambiente pancadas, mas que se faz ali todo um estudo e percebe-se que não há nenhum agente também físico que esteja provocando essas pancadas. Ou seja, não tem nenhuma pessoa ali batendo na madeira, ou não tem nenhum objeto que está caindo e batendo na madeira. Não. É como se nós estivéssemos no ambiente e simplesmente escutássemos uma pancada, como se alguém tivesse dado essa pancada, sendo que não há ninguém ali. Então, ou seja, são os próprios espíritos que, utilizando também dessa zona fluídico comum, colhem esse material e como se eles estivessem tacando, né, num objeto físico, produzindo então esse som de pancada. Então, nós vamos ver que esse tipo, né, de relação mediúnica, que é muito mais física, ela não produz nenhum efeito inteligente. Ali não há nenhuma comunicação, nenhuma ideia sendo transmitida. Então, que efeito inteligente há ali? Nenhum. Agora, nós temos sim o quê? Um chamamento de atenção. Mas, ao mesmo tempo, não há uma ideia sendo transmitida. Então, por isso que há esse divisor de águas aí entre os tipos de mediunidade. Não é? E aqui nós vamos verificar, por exemplo, trazer, né, 2 exemplos de cada grupo, dos efeitos inteligentes, a mediunidade ou a relação mediúnica através da promoção da cura. E, por sua vez, do grupo dos efeitos físicos, vamos verificar então a mediunidade chamada motores, que é aquela em que há um movimento de objetos sem um ponto de apoio volitando no ar, quebrando, né, aparentemente, a lei da física, que, claro, há uma prova de que isso não se dá de forma sem que haja ali uma intervenção, né? Afinal, nós temos a lei da gravidade. Mas, nesse caso, nós vamos observar que a lei da gravidade não está sendo quebrada. Há ali um agente, que é justamente o espírito desencarnado, novamente utilizando, então, dessa zona fluídica comum entre o perispírito do encarnado e o perispírito do desencarnado, para poder promover essa movimentação de objetos no ar. Então, vamos começar, então, aqui pela relação mediúnica através da mediunidade curadora. O processo em si é o mesmo, né? Sempre será o mesmo. E aqui, o que o espírito desencarnado faz apenas? Em vez de ele transmitir uma informação ao médium, ele vai captar aquele volume
de aquele fluido comum que existe entre o médium e ele próprio, né? Ele vai manipular aquela substância, transformando-a em digamos, um novo fluido, né? Vamos assim colocar em um remédio, né? De uma forma mais direta. Como se ele transformasse então num remédio e ele então enviasse, né? Ele então direcionasse esse fluido então até o encarnado que se encontra doente. Esse encarnado então vai estar recebendo esses eflúvios, esses fluidos benéficos, promovendo então a cura do seu corpo físico. Então, basicamente, em linhas gerais, é assim que se dá o fenômeno. E o curioso aqui observar é que muitas vezes, não são todos os casos, mas há médiums que até mesmo desconhecem que têm essa propensão de servirem como médiums curadores. Ou seja, os bons espíritos utilizam ali dessa mediunidade, não é? E o próprio encarnado não tem essa noção. Há outros que não, que já recebem essa missão de uma forma mais assim declarada, né? Que os espíritos já contam com ele ou com ela de uma forma mais direta, então passam a promover efetivamente trabalhos nesse sentido, mas, claro, há aqui que observar sempre o mandamento maior do Cristo, né? Dai de graça o que de graça recebeste. Até mesmo porque quem define se aquele médium, ou seja, o encarnado, será utilizado ou não para um trabalho de caridade, não é o próprio médium, e sim a espiritualidade superior, que cumpre, então, os desígnios de Deus. Isso é importante frisarmos, né? Então, nós temos aqui uma mediunidade, então, de efeitos inteligentes, porque ela produziu aqui o quê? Uma melhoria, uma benfeitoria. Já um exemplo de mediunidade de efeitos físicos, em que não há necessariamente nenhuma ideia sendo transmitida que promova algum bem, e até mesmo que não há uma melhoria que seja até mesmo do corpo físico de alguém, e sim apenas o chamamento à atenção de um fenômeno, nós temos então a relação mediúnica de movimentação de objetos. E basicamente como é que se dá isso então? O espírito desencarnado colhe aquele fluido perispiritual comum existente na relação mediúnica e aplica sobre o objeto de uma forma tal que vai intercambiando os espaços intermoleculares daquele objeto denso, né, material, aqui pertencente ao nosso plano físico. E dessa forma, então, ele vai conseguir mover pelo ar. Vamos supor assim, nós temos uma mangueira e muito forte, né, com uma pressão muito forte, dessas mangueiras, por exemplo, que os bombeiros utilizam para apagar incêndios. A vazão de água é tamanha e a pressão aplicada sobre aquela água é tão forte que se apontássemos, por exemplo, aquela mangueira, né, esguichando água sobre abaixo, por exemplo, de uma cadeira, perguntamos a quem nos ouve: essa cadeira permanecerá no lugar ou ela será como se estivesse sendo levitada no ar para cima? Certamente que ela vai sim se desprender do solo e aparecer até mesmo que está voando.
E se nós continuarmos tacando essa água ininterruptamente embaixo dessa cadeira, essa cadeira ficará, então, como se estivesse voando, planando sobre o ambiente. Então, é basicamente, de uma forma bem grosseira aqui que nós estamos falando, né? Não revela totalmente o fenômeno, mas já pelo menos nos traz uma ideia de como esse processo se dá, em que aqui não se produz, então, nenhum efeito inteligente. Né? É muito mais de um caráter físico. Embora tenha, sim, como tudo na vida, é uma consequência positiva. Por exemplo, a codificação espírita, ela só existe graças a ter havido a mediunidade de movimentação de objetos. Porque foi graças a ela, né, que cadeiras e mesas girantes nos salões nobres da França chamaram a atenção de alguns cientistas que, por sua vez, conheciam um outro grande mestre, Allan Kardec, que, convidado então para conhecer aqueles fenômenos, começou a estudá-los. E aí, a partir daí, então, foi havendo todo um conhecimento a respeito que foi originando, então, justamente o corpo doutrinário do Espiritismo. Então, vamos observar exatamente essa questão. Não é? E convidamos a todos, nesse tocante em particular, a estudarmos as obras básicas da codificação espírita, porque lá existe uma explicação mais aprofundada de como que se deu, desde as mesas girantes, em que Kardec ali observava os fenômenos, e todo o processo em que, de um tipo de mediunidade, que foi a de movimentação de objetos, foi-se, então, modificando para outros tipos de mediunidade sendo utilizadas ali. Né? Até chegar o quê? A psicografia, que facilitou muito mais a comunicação entre os espíritos superiores e o próprio Allan Kardec, né? Para que ele pudesse, então, reunir os conhecimentos e colocá-los, então, nos livros, nas obras básicas, e poder, então, iniciar a doutrina espírita de uma forma codificada, né? De uma forma, digamos assim, como uma ciência propriamente dita. E aqui nós temos que observar, como nós citamos a água, né? A questão dos fluidos. Porque essa zona fluídico comum, perispiritual, entre o perispírito do desencarnado e o perispírito do encarnado, é justamente como nos mostra ali na foto, né? No canto superior esquerdo, como se houvesse uma espécie de junção, né? De acoplamento entre um tipo de matéria e outro, se enroscando, né? Se colocando ali um próximo do outro, de uma forma tal que passassem a se tornar como se fosse uma unidade, ao mesmo tempo compostas de elementos distintos. Então, por isso que conseguem realizar justamente esse intercâmbio de informações, mas ainda de uma forma única, mas ainda mantendo-se as características comuns de cada um, né? Tanto que quando o fenômeno mediúnico cessa, simplesmente desaparece também essa junção, né? Então, vamos ler aqui o que fala sobre os fluidos. Quando um espírito, bom ou mau, quer atuar sobre um indivíduo, envolve-o, por assim dizer,
no seu perispírito, como se fora um manto, interpenetrando-se os fluidos. Exatamente o que falamos agora há pouco, né? Essa interpenetração de fluidos que se estabelece, então, o processo da relação mediúnica. Os pensamentos e as vontades dos dois se confundem. Aquilo também que comentamos agora há pouco. Ao mesmo tempo que se forma algo comum, mas que se nós tivéssemos um microscópio ali, né, eletrônico ultramoderno, nós veríamos que ao mesmo tempo existe, é possível se ver o fluido perispiritual do encarnado e do desencarnado, embora estivessem ali interconectados, né? Estivessem ali praticamente juntos. E aqui, né, nós vamos ver então que a relação mediúnica ela não é somente o processo mediúnico em si, o fenômeno em si de receber espíritos. Não, a relação mediúnica ela vai muito além disso. Tanto é verdade que nós vamos aqui colher dois grandes exemplos de médiuns que nós brasileiros conhecemos bem, ou aqueles que porventura não conheçam, que por favor pesquisem profundamente, conheçam a vida desses dois médiuns profundamente, porquanto são exemplos, né, de médiuns que todos nós devemos nos espelhar. Nós temos então à direita o maior médium do século XX e quiçá também até o momento do século XXI, né? Francisco Cândido Xavier, e do lado esquerdo o nosso querido Divaldo Pereira Franco, outro grande expoente que inclusive conheceu o Chico Xavier, passou muito tempo com o Chico Xavier também. E aí nós vamos observar o quê? Que nas suas existências não focaram única e exclusivamente em receber espíritos. Não, foram muito além disso. O seu tempo era dedicado tanto quanto à mediunidade à promoção do bem-estar do próximo, até mesmo em termos físicos. Ou seja, tinham e ainda têm, né, pelo menos no caso aqui do Divaldo, trabalhos caritativos de atendimento à população carente, às crianças, aos jovens, aos adultos, aos mais velhos. Trabalhos no centro espírita de todos os tipos, né, não somente mediúnicos. Então, mas só que aqui, um ponto importante a observar é que o médium ele nunca deve estar só no mundo, ou seja, isolado, como se, não, receber o espírito e isso basta, ok, não preciso mais nada. Muito pelo contrário, é pedido ao médium que ele tenha contato incessante com a população, com as pessoas, de todos os matizes, não somente aquelas que são carentes de coisas materiais, mas também aquelas que muitas vezes não precisam de nenhum pedaço de pão, de nada. O que elas mais precisam, justamente, é de uma informação positiva nas suas vidas. Quantas e quantas pessoas ricas que procuraram, por exemplo, o Chico Xavier? Essas pessoas milionárias, elas não precisavam de uma cesta básica, ou não precisavam de uma atenção que não fosse, às vezes, justamente um ouvido amigo, uma palavra amiga, né? Então, o médium é solicitado que ele tenha esse convívio em sociedade. Então, assim o médium, por necessidade orgânica e social, deverá estar em relação constante com os outros, para não frustrar ou
arrefecer o seu medionato. Então aqui nós vamos observar a primeira instrução dos espíritos de que para o médium ter uma relação mediúnica constante, positiva, no sentido de bem cumpri-la, ele deverá então ter esse contato constante com os demais, né? Porque até mesmo, justamente no contato com as pessoas, que ele vai continuar recebendo as provas, ou até mesmo, quiçá, algumas expiações, que lhe permita justamente melhorar-se em termos intelectual, em termos morais, principalmente. Poderá amar, a oportunidade de amar. E isso irá burilar justamente as suas capacidades mediúnicas também. Então, elevando-se então ali o espírito encarnado, ou seja, o médium, através então desse convívio com os demais e aplicando a sua vontade em amar o próximo, né, através do perdão, da compreensão, da resignação, ele passará então justamente a se tornar um instrumento mais afinado, um instrumento melhor de ser utilizado, justamente então para a continuidade do trabalho na mediunidade. E aqui os espíritos continuam, né? Pois, insulado, se permite o desgosto de não se acostumar com os embates que a existência proporciona, de radical importância para o seu próprio desenvolvimento. Então, é o que estávamos falando, né? Ou seja, é no convívio com os irmãos e irmãs, muitos deles, ou muitas delas, ignorantes ainda das leis de Deus, ou em dificuldades intelectuais, por falta de uma possibilidade de estudos, é que vai ser permitido com que o médium desenvolva a sua paciência, por exemplo, para aqueles que ignoram certas condições de comportamento, né? Ou para aqueles que ainda se permitem continuar não cumprindo as leis de Deus, né? Então é nesse contato então que o médium vai poder justamente dar a face direita, né, como dizia Jesus. E isso fará com que promoverá uma melhoria interior, né, uma reforma íntima interior, que fará com que esse instrumento, ou seja, esse encarnado, denominado médium, ficará uma ferramenta mais... ficará uma melhor ferramenta para o desenvolvimento do trabalho. Então, do acervo de relações do homem médium, ou seja, o médium mesmo, com o seu mundo existencial, sobressaem as relações, então, em primeiro lugar, com as instituições espíritas. Aqui nós citamos uma pintura, né, em que nós vamos observar justamente uma reunião mediúnica em que Chico Xavier estava, ali com os demais, no centro espírita. Inclusive lendo uma obra espírita, que o próprio Chico Xavier nos atestou que Emmanuel, que era o espírito guia dele, sempre o colocava para estudar. Então, assim, isso é um chamamento para nós, né? Se Chico Xavier, que foi assim um médium extraordinário, ainda assim estudava continuamente, imaginemos nós o quanto necessitamos estudar, né, a doutrina espírita. Mas aí então temos na relação mediúnica essa primeira necessidade, né? Então, do médium para com as instituições espíritas, ou seja, para com os centros espíritas, para com as entidades federativas, para as entidades espíritas especializadas. Esse primeiro, então, necessidade de convívio, né?
de participação até mesmo do médium. Depois aqui nós temos para com os demais médiums. E aqui trazemos a foto em que à esquerda o Divaldo Pereira Franco se encontra com o seu grande amigo, né? Um outro médium, Raul Teixeira, também um outro grande médium da cidade proveniente do estado do Rio de Janeiro, e que também nos trouxe aí uma quantidade de obras espíritas muito rica, promove também palestras pelo Brasil todo, e mesmo tendo tido um AVC recentemente, está num processo aí de retomada, né, da sua saúde integral física, e já retomou os trabalhos, né, mostrando ali a sua força de vontade na promoção da doutrina espírita, né? E justamente isso, então, esse outro ponto, né, que essa foto traz muito bem, ou seja, da necessidade do médium de ter, não somente ali receber o espírito, mas também, né, de se conviver com outros médiums. E aí, um pouco mais adiante agora aqui na palestra, nós vamos explicar cada uma delas, né, o porquê que isso é solicitado pelos espíritos. E a terceira delas, com o público em geral. E aqui trazemos uma foto onde Chico Xavier ele trabalhava num pequeno mercado, né? Na época se chamava Empório, que eram vendidas ali diversos produtos alimentícios, era muito tradicional em cidades do interior, e justamente então dessa necessidade do médium também desse relacionamento com as pessoas do cotidiano, né? E aqui então vamos tentar explicar agora cada uma dessas três indicações que os espíritos então nos dão a respeito da necessidade então do médium para que ele mantenha uma relação mediúnica melhor. Então a primeira delas seria com as instituições espíritas, e aí fala-se o seguinte: não raro o trato do médium com os centros espíritas engendra decepções resultantes, ora da má formação cultural dos dirigentes, né, dos próprios centros espíritas, dos seus despreparados doutrinas, aqui seria, vamos dizer, das pessoas que promovem a doutrina, né? Ora, o seu desenvolvimento num clima de infalibilidade e de seu poder absoluto. Uma e outras inspiram a desconfiança e o ciúme, chagas que molestam a serenidade e o equilíbrio individual, bem como da comunidade, quando deveria conduzi-lo à confiança em si próprio, ampliando o cabedal de serviço em proveito da obra. Então aqui fala da necessidade, né, e das dificuldades, dos percalços que o médium encontra, muitas vezes dentro do próprio centro espírita. Então, às vezes é um irmão incauto que acaba, digamos, por ciúme ou desconfiança, digamos, ficando contra o médium, disseminando informações equivocadas para os demais. O próprio médium muitas vezes pode se decepcionar com os colegas de fé no centro espírita. Então, aí há essa necessidade do médium, tanto saber que isso pode ocorrer, afinal de contas, na condição de seres humanos, né, de espíritos encarnados, estamos ainda muito aquém da nossa verdadeira essência, né, que é amor. Logo, consequentemente, muitos equívocos ainda serão cometidos, seja por nós ou também pelos demais colegas no centro espírita, né? Isso é normal. Mas ainda assim é necessário que o médium procure, na medida do possível, aplicar o evangelho de si mesmo
para poder tentar superar esses desafios que lhes serão, digamos assim, apresentados pelos demais colegas, justamente no seio da própria doutrina espírita. Então isso pode e muitas vezes acontece. E é esse embate, então, primeiro, que é necessário o médium se permanecer forte. O próprio Chico Xavier, há muitos relatos da comunidade espírita que lhe procuravam, afirmando que ele estava sendo obsediado, principalmente quando ele lançou o livro do Nosso Lar. Muitos assim espíritas o procuraram lhe dizendo como pode haver uma cidade nos céus, não é? Então, e aí Chico, claro, com a sua humildade, né, ouvia os colegas ali, mas assim, ao mesmo tempo ele deu continuidade no trabalho, porque com certeza ali, né, ele sabia, né, que a informação era genuína, e continuou, né? Bom, aqui nós temos então a explicação da segunda indicação dos espíritos para que o médium continue a ter uma relação mediúnica profícua, que é aquela em que ele deve ter para com os demais médiums. Então, por exemplo, Chico Xavier não apenas única e exclusivamente recebia lá no centro espírita os espíritos, por exemplo, como Emmanuel, entre outros, e ponto, ia para sua casa e acabou. Não, ele tinha, sim, ele recebia o Divaldo, ele recebia outros médiuns que também conviveram com ele, e trocava experiências. E é justamente aqui que fala, então, o que os espíritos colocam, né? Então, aqui, olha, as de médium a médium, ou seja, esse relacionamento entre encarnados, que tem essa mediunidade aflorada, importam ao desenvolvimento educacional recíproco, por força da troca de experiências, de informações sobre a leitura de livros, da leitura espírita e da leitura em geral, que reforçam o conhecimento, enriquece e burila o estilo e sedimenta a cultura, que por sua vez cerceia os ricos da desconfiança, auxiliando no combate íntimo de eventuais dúvidas. Ali não é ricos, né? É riscos, né? Então, ou seja, aqui nesse relacionamento entre médiuns encarnados, os espíritos dizem o quanto isso é importante, porque ali há uma possibilidade de trocas de informações, de experiências, de dúvidas, para sanar dúvidas, para a sugestão de livros que um e outro esteja lendo. Tudo isso faz com que há um fortalecimento justamente, não somente do indivíduo, né, do médium em si, mas do exercício dessa sua mediunidade, né, desse relacionamento mediúnico que ele vai ter, então, com os espíritos. E aqui, então, basicamente se resume justamente o motivo pelo qual isso é importante. E aí, então, temos em terceiro ponto, né, o relacionamento com o público em geral. Então, ou seja, justamente o convívio ali com as pessoas no dia a dia. Então, aqui o que dizem os espíritos? Já as relações do médium com o público exigem daquele um comportamento culto, equilibrado e paciente, pelo que neste existe de incultura espírita mediúnica. Em geral, o público encara a mediunidade como um dom sobrenatural e o médium um privilegiado. Em contrapartida, esse não compreende que tais tratamentos são fatores prejudiciais à relação em si e à irradiação correta da doutrina espírita. Daí, ser necessário que o médium, por inação, não estimule o engano em que se incorram a respeito do que seja o médium e a mediunidade. Então, ou seja,
aqui é fundamental que o médium conviva com os demais encarnados para que todo esse pensamento que geralmente se tem de um médium, de que é um ser à parte da criação, que é um ser especial, o escolhido por Deus, né? Ou seja, tudo isso não tem motivo de ser. Até mesmo porque todos nós encarnados somos médiums também. A diferença é que em alguns essa mediunidade é aflorada e outros não. Né? Se esses médiums receberam essa ferramenta, digamos assim, de ter a mediunidade mais assim ostensiva, não é à toa. Existe um motivo ali. E, como já até vimos na mensagem antes do início da palestra, o médium, muitas das vezes, é justamente um espírito comprometido com a lei de Deus. É o contrário. Então ele não é um ser especial, um benfeitor. Não, muitas vezes é o contrário. É um espírito que está ali, que ele, dentro da lei de ação e reação, ele causou muitos males em outras encarnações. E que agora, então, ele recebe essa ferramenta para que ele justamente utilize para a promoção do bem, saldando a dívida que ele contraiu em encarnações passadas. Então, para que esse médium na encarnação ele não se perca com possíveis exageros que as pessoas fazem no tratamento, né, do médium, como se ele fosse uma pessoa de outro mundo, uma maravilha de Deus e tudo mais, que não compete à realidade, é necessário que ele conviva com as pessoas para que ele se mostre tal qual ele efetivamente é, para que ele mesmo não se perca, no sentido de deixar com que o orgulho, a vaidade, suba de uma forma tal que ele então se perca nesse processo. Então é fundamental, né, que haja esse convívio, principalmente com os mais pobres, para que ele então possa, um auxílio para que ele se mantenha justamente então nesse caminho, né? Então, para encerrarmos a palestra de hoje, né, é de fundamental importância, faça compreender que o médium é o ser ou o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos. Somente isso, nada mais. Para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, ou seja, nós aqui encarnados, né, no plano material. Tão só e exclusivamente. Então, ou seja, resumindo, o médium e a sua relação mediúnica, ela serve única e exclusivamente para que os espíritos desencarnados possam se comunicar. Só isso. O médium ser um instrumento da promoção do bem que a espiritualidade necessita. E como tal, não é nada de especial. É apenas só um intermediário. Como dizia o nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, eu sou somente um carteiro. Eu recebo as cartas e então as entrego. Então, que tenhamos nós, né, tanto os que já têm a mediunidade mais aflorada, quanto aqueles que ainda não têm, ou que dentro dessa encarnação talvez realmente não recebam essa incumbência, mas que tenhamos bem claro essa visão do motivo pelo qual existe essa relação mediúnica, que Deus criou a vida em que se estabeleceu justamente então essa forma, né, de existência e de comunicação, mas que ela não é nada especial, ela não é nada de sobrenatural.
ela é tão comum quanto alguém que toma de um telefone, liga para alguém e consegue falar com esse alguém de longas distâncias, sendo que ali não existe um meio físico, né, de estarem imediatamente naquele outro ponto físico e vice-versa. Né? Muitas vezes estão do outro lado do mundo e podem se ver e podem se falar. Então é apenas uma ferramenta, tá ok? E como se dá então esse processo? Basicamente em termos teóricos simples, né? Bem resumido, nós apresentamos aqui mais no início da palestra. Tá bom? Então, nós gostaríamos muito de desejar muita paz para todos, agradecer pela presença e por nos ter acompanhado até aqui. Nós vamos passar alguns recados antes de encerrarmos e realizarmos uma vibração, né? Então, em primeiro lugar, a bibliografia. Utilizamos sempre o Evangelho segundo o Espiritismo aqui para confeccionar e para montar todo esse conteúdo, né, que nós estamos tentando promover. Também as imagens que foram colhidas, todas elas da internet, foram consideradas de uso gratuito. Caso alguma não o seja, por favor nos avise no e-mail. Também, caso alguém encontre algum equívoco doutrinário ou gramatical, pode nos apontar também no e-mail que aparece na tela. E por fim, então, antes agora da nossa vibração, recomendar alguns palestrantes e oradores espíritas que tomamos conhecimento no YouTube e que nós acreditamos que trazem um cabedal de conhecimento elevado, né, de consolo e instrução dentro da doutrina espírita. Basta digitar o nome completo lá na pesquisa, que nós acreditamos que possa nos auxiliar muito, né? Pedimos desculpas caso tenha algum palestrante ou orador que porventura não esteja aqui relacionado, que esteja nos assistindo, mas é que muito provavelmente não tivemos contato ainda com o seu material, né? Então por isso que não está aqui. Mas pode nos avisar, né, pelo e-mail. De repente, nós fazemos uma análise e caso esteja dentro da proposta da doutrina dos espíritos, nós podemos incluir aqui também, tá bom? Então, vamos fazer a nossa oração. Convidamos a todos a estarmos então unidos em pensamento e em sentimento para que possamos vibrar em prol de todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram em dificuldades e que necessitem de um amparo, de uma palavra amiga, não somente aqueles em dificuldades materiais, em casas humildes, mas também, principalmente, por aqueles que se encontram em palácios, que muitas vezes, embora tendo tudo de material, necessitam, carecem fundamentalmente por uma luz nos seus caminhos, né? Se sentem profundamente tristes, abatidos, justamente porque o corpo está saciado, mas a alma, o espírito carece. Então, nós gostaríamos muito de vibrar por todos, inclusive a estes também. Agradecemos, então, a Jesus por mais uma vez nos ter amparado, nos ter auxiliado, aos nossos espíritos benfeitores por nos terem guiado aqui na palestra de hoje, aos teleouvintes, né, também por nos terem acompanhado até o momento, e rogando então a Deus que nos possa permitir que estejamos aqui numa próxima oportunidade. E que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.